Esse homem se chamava Elimelec, ou Elimeleque. Sua mulher era Naomi, ou Noemi, e seus filhos Malom e Ilion, ou Quilion. Malom e Quilion. Eram efrateus. Eles eram da aldeia de Efrata, em Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. E olha só o que acontece. Algum tempo depois, algum tempo se passou, e Elimeleque veio a falecer. E Noemi ficou apenas na companhia de 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram, e suas esposas eram jovens moabitas. Uma chamava Orfa e a outra Ruth, e permaneceram nessas terras por 10 anos. E aconteceu que Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Um dia Noemi soube em Moabe que o Senhor visitara o seu povo, provendo-lhe boas colheitas. Então ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Mas preste atenção o que vai acontecer. Elas partiram dos campos de Moabe com o objetivo de mudar para Judá. Contudo, durante a caminhada, sugeriu a elas: ide, voltai, cada qual para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondosa lealdade com que trataste os falecidos e a mim mesmo. Que o Senhor conceda a cada uma de vós paz e segurança no lar. Paz e segurança no lar de um novo marido. Em seguida abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, exclamando: não, nós vamos voltar contigo para junto do teu povo. Noemi, porém, lhes encorajou: voltai, minhas filhas, por que havereis de me acompanhar? Porventura trago ainda em meu seio filhos, para que possam vir a ser vossos maridos? Retornai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu pudesse dizer: ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e conceberei filhos. Ela não podia ter filhos mais, né? Esperaríeis por ele até que crescesse? Renunciaria à vida conjugal? De modo algum, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Elas prantearam outra vez em alta voz, pois Orfa abraçou sua sogra e lhe deu um beijo de despedida. Porém, Ruth permaneceu com ela. Olha o que Ruth vai dizer. Então Noemi a aconselhou: olha, a tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus. Volta-te também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth: não insista comigo para que te abandone e te deixe de seguir-te. Pois onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Para por aí. E essa história, ela começa com um homem chamado Elimeleque, que ele era um israelita, era um homem de Deus, mas um belo dia foi tomado por um desespero, porque houve fome na terra.
E ele foi abraçado por um desespero. E ele pega os seus filhos, sua esposa e parte e vai para uma terra chamada Moabe. Lá, como nós acabamos de ler, ele morre, os seus filhos se casam, mas também morrem, ficam 3 viúvas. Num tempo em que viúva já era uma maldição. Se a viúva não tivesse filhos, homens, era maldição dobrada. Quando Elimeleque, para que a gente entenda o que está acontecendo, quando Elimeleque resolve sair de Moabe, na verdade ele foge de Moabe, porque ele havia contraído dívidas para poder plantar a sua lavoura. E como houve seca, porque se fala que teve fome em Israel, é porque teve seca. A lavoura dele não deu fruto, ela não deu a colheita que ele precisava. Não tendo a colheita, não tinha dinheiro. Não tendo dinheiro, ele não tinha como pagar a sua dívida. Então ele sai fugido. Ele corre. Primeira coisa que a gente aprende aí é que uma circunstância ruim não significa que é para nós fugirmos. Uma circunstância, uma calamidade, um momento difícil não significa que é para eu parar, me esconder, não agir, não caminhar, não movimentar. E foi o que aconteceu com Elimeleque. A Bíblia diz o seguinte: há caminhos que para o homem parecem joinha, perfeito, mas o fim dele é morte. Para Elimeleque, o melhor negócio era ele sair da onde ele estava devendo todo mundo, não estava tendo com o que comer, e ir para Moabe, porque lá tinha comida. Pelo menos eu vou trabalhar para alguém lá e eu vou ter em troca do meu trabalho comida. Mas como a palavra de Deus diz, parece ser perfeito o caminho, mas para Elimeleque esse foi um caminho de morte. Não só para ele, como para os seus filhos. Uma outra coisa que eu aprendo com esta história é que Deus não tem problema com calamidades. É exatamente na calamidade é que Deus prepara uma grande saída. É exatamente quando você chega à beira do Mar Vermelho, não tem como atravessar, e você fala, vou voltar, mas o inimigo vem atrás, e ele vem com sangue nos olhos, com sede de vingança, sede, querendo a morte e destruição. É aí que Deus entra na calamidade, e ele faz uma maravilha. Alguns dizem que se Deus ali não abre o mar, o povo ia andar sobre as águas, porque Pedro andou. Noemi agora se vê numa situação e a notícia está correndo que Israel está prosperando. Em Israel existia uma lei, na verdade é a lei lá de Moisés, é um preceito. Quando eles chegam à época da colheita e as pessoas estão colhendo o seu fruto ali, na verdade Israel tem uma época que colhe cevada, tem uma época que colhe trigo, tem uma época que ele colhe a romã, tem uma época que ele colhe a uva, e assim vai. O Israel tem 7 colheitas por ano. Cada colheita dessa tem uma festa ligada na história de Israel. Provavelmente esse tempo era o tempo da colheita do trigo. E quando as pessoas, os trabalhadores estão colhendo, às vezes a espiga de trigo ela cai no chão. Pela lei, pela tradição, pelo preceito, aquele que caiu no chão, ele não poderia abaixar para catar. Porque essa espiga pertencia à viúva, ao pobre, ao estrangeiro, ao necessitado. Quem tinha o direito de catar essa espiga no chão. Em outras palavras, é o seguinte: o judeu não fazia cerca na sua lavoura.
Porque estava lá. Vamos pensar aqui numa árvore frutífera, manga. Quem não gosta de manga, né? Uma manga geladinha, muito bom. E a manga está lá. Se alguém na estrada vem passando e olha uma manga bonita, estica o braço ou cutuca ela ou dá uma pedrada e derruba a manga, ele está roubando. Mas se ele chegar na propriedade, a todas as mangas que tiverem no chão e ele puder carregar, ele pode pegar. Esse é o costume deles. Porque eles entendem que isso é a justiça de Deus, para que ninguém passe fome. Então Noemi, sabendo dessa cultura, dessa lei, desse costume que foi implantado por Moisés, por Deus sobre colheita, o que ela faz? Vou voltar para Israel, porque lá em Israel é só eu ir todo dia na colheita e ficar esperando as espigas que vão caindo pelo chão. Aí agora eu preciso explicar algo para você sobre tipologia. É uma das matérias da Bíblia que todo homem de Deus, mulher de Deus, que quer pregar a palavra, precisa entender, precisa estudar e entender. Noemi representa Israel. Noemi ficou viúva. Israel está viúvo. Hoje, Israel está viúvo. Israel é a esposa de Deus. Não é que Deus morreu, não. Mas para Israel é como Yahvé estivesse morto. Ela está viúva. Ruth representa eu e você, a igreja. Por quê? Porque Ruth é gentílica, ela não é do povo de Israel. Agora nessa história entra um terceiro protagonista nessa história, chamado Boaz. Boaz é um parente de Ruth, preste bem atenção, Boaz é um parente de Ruth. E Boaz aqui, ele representa Yeshua, Jesus. Fala, Boaz é Jesus. Ruth, sou eu. Noemi é Israel. Preste bem atenção, a história de redenção que nós vamos viver aqui em romance. Quando Noemi e Ruth chegam a Israel, para onde que as duas vão? Elas vão para a antiga terra de Elimeleque, o marido de Noemi, que na verdade não era dela mais, mas ela está lá, está tudo em ruína, e ela vai morar na antiga casa, que agora pertence a uma outra pessoa, que era o credor da dívida. Esse outro eu quero pegar aqui e colocar ele como uma tipologia de Satanás, do diabo. Agora Ruth começa a fazer a sua catança das espigas que caíam no chão. Só que quando ela começa a catar as espigas, é despertado uma paixão no coração de Boaz. Ah, querido, eu não sei você, mas sabe qual é a cena que eu vejo? Sabe, Yasmin? Eu vejo Jesus no Getsemane, ele lá prostrado e conversando com o Pai. Jesus, é o antitipo de Boaz. Boaz é o tipo de Cristo. E ele está lá chorando, falando com Deus, visualizando o tormento que ele ia passar. E ele chega a dizer para o pai: Pai, se possível for, chega esse cálice para lá. Eu, na verdade, eu não quero beber, não. Mas em frações de segundo, Jesus, que é o antitipo de Boaz, ele olhou para Ruth. Quem é Ruth? Fala assim: sou eu. Eu sou Ruth. Ele olhou para mim, ele olhou para você, e em segundos ele devolve ao pai uma
resposta, mas todavia, Pai, eu estou apaixonado por Ruth, eu estou apaixonado pelo Vinícius, eu estou apaixonado pelo Damião, eu estou apaixonado pelo Luiz, eu estou apaixonado pela Maria Luísa. Ele começou a ver cada um de nós que somos a representação de Ruth. Então, Pai, vamos fazer um negócio. Não, eu vou fazer a tua vontade. Agora vamos voltar para mais ou menos 1.800, 1.600 anos atrás. Boaz se apaixona. E ele fala para Ruth: não quero que você vá catar em outro lugar. Você vai catar aqui na minha seara. Aqui, ó, você vai trabalhar aqui na minha seara. E ele chegou para os seus empregados, que eu quero aqui colocar como um tipo dos anjos de Deus. E ele falou para os empregados assim, ó: onde essa menina passar, vocês deixam cair mais espigas. Está entendendo isso, querido? A palavra de Deus diz o seguinte: Ele dará ordem aos seus anjos a vosso respeito para te livrar e guardar de todo mal. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece com teu pé em pedra. Ela diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. E ali Boaz está falando ali, o tipo de Cristo está falando com o tipo dos anjos: deixa cair mais provisão para Ruth. É para dar glória a Deus mesmo. É isso mesmo. E o que acontece com Ruth? Se tem mais provisão, querido, preste bem atenção. Mais provisão? Está caindo mais espiga? Então, Luizinho, eu vou ter que trabalhar mais. Eu vou ter que juntar mais. Eu não posso desperdiçar a bênção de Boaz, a bênção de Deus. Eu preciso trabalhar mais. Só que não para por aí, querido. O negócio vai além, porque Deus não faz as coisas de qualquer maneira, nem de qualquer jeito, nem pela metade. Ele não dá um toquezinho e larga para lá, não. Deus, ele começa, ele vai até o fim. Porque existe um problema. Irmã Roméria, existe um problema, tem uma dívida, tem uma pendência, coisa do passado, está lá amarrado na vida de Noemi. Noemi é Israel. Amém? Preste bem atenção, o que esse romance, essa tipologia fala sobre você. A paixão que havia em Boaz levou Boaz a lutar pelo direito de quitar a dívida de Elimeleque e devolver as terras para Noemi. Vamos agora nós vamos avançar na história, tá, querido? Nós fomos lá atrás, chegamos até Jesus, mas agora nós vamos falar por um tempo. Esses dias nós passamos um filme aqui na igreja, Deixados para Trás. Eu falei, esse filme é baseado em fatos reais que ainda não ocorreram, né? Então agora nós vamos falar de fatos reais que ainda não ocorreram. Nós aprendemos que nós vamos passar um tempo terrível, principalmente Israel. Eu não vou passar. Eu sou pré-tribulacionista, querido. Eu creio que vai tocar a trombeta, Deus vai tirar a igreja fiel da terra, e aqui vai iniciar a implantação do governo do anticristo. Já está tudinho preparado, tá? Sistemas eletrônicos, códigos fontes, está tudo no esquema já, tá, querido? É só apertar um botãozinho e todo mundo está interligado. Nós já estamos interligados, mas ainda não temos um só controle, mas em breve vai ter um só controle. Esse tal de 5G aí, 6G parece, né? Que eles chamam de virada quântica. Está chegando. Está pronto. Só falta dar um toquezinho lá no botão para os satélites se interligar e nós perdemos o controle. Nós não estaremos aqui. Fala assim, eu não vou estar aqui. Eu não vou ver isso acontecer. Porque você vai ser arrebatado antes. Me desculpe aí os teólogos que falam que não, que a igreja vai passar. Não vai.
Grande tribulação é para Israel. Grande tribulação é para Noemi, não é para Ruth. Ruth abraçou com Boaz, Ruth casa com Boaz, Ruth é arrebatada por Boaz. Nós vamos subir, vamos ficar 7 anos, enquanto, desculpa a expressão, o pau está quebrando aqui na terra, o mundo está perseguindo Israel. Já começou, porque Israel começou a revidar, o pessoal já está falando, covardia, vai matar gente inocente. Mas quantos inocentes estão morrendo em Israel? Entendeu como é que é o negócio? Mas eles vão usar as suas narrativas. Já começou Israel. A Bíblia diz que num determinado tempo o anticristo está governando. Só que o anticristo, esse único governante, ele vai pedir o direito de sentar no trono de Davi e vai invocar sobre ele a autoridade do Machia. Aí Israel não vai aceitar. E Israel vai virar o inimigo número 1 da humanidade. A Bíblia diz que Israel vai ser cercada por todas as nações. E quando ela estiver cercada por todas as nações, repito, Israel é Noemi. Ruth está há 7 anos na boda do cordeiro com Boaz, que é Jesus. Ruth é a igreja. A Bíblia diz que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, e ele não vem sozinho, ele vem junto com a noiva. Agora não é noiva, agora é a esposa, a Ruth. Quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se partir em 2, vai abrir o caminho da fuga para Israel. E a Bíblia diz que com o sopro da boca dele, ele vai aniquilar os inimigos. É para você glorificar, nós estamos falando de Jesus. Esse que nós celebramos hoje aqui na ceia. Esse que foi o cordeiro, que foi como ovelha muda, o cordeiro da Páscoa lá no Egito. Também o cordeiro que morre no Monte da Caveira, no Gólgota. É o mesmo cordeiro que tomou as 40 menos 1 açoites. Ele vem com poder e grande glória. Só que preste bem atenção, querido. Quem vai abençoar Ruth é Jesus, junto com quem vai abençoar Noemi, que é Israel, junto com Jesus. Quem vem com ele nas nuvens, quem pisa no Monte das Oliveiras, Ruth, casada com Boaz, que é Jesus. Ruth é você. Você que já aceitou Jesus, é filho de Deus, você vai ser arrebatado, você vai estar com Ele na glória durante 7 anos. Aí começa o governo de 1000 anos de Cristo na terra, aonde cada um que é Ruth, que foi arrebatada, vai governar com Cristo. Glória a Deus. Ele é bom, William. Ele é bom. Tem gente hoje que pode até achar assim: eu não tenho condições de gerenciar nada, eu não tenho condições de liderar nada. Tem gente que acha isso. Mas se você é servo de Deus, o Senhor vai te elevar e você vai governar com Ele durante 1000 anos. Na verdade, eternamente, tá, querido? 1000 anos é porque vai ser um período que vai haver aqui na terra. Depois disso vem, eu não vou entrar em detalhes, vem o juízo final. Mas aí preste atenção em algo para que a gente fixe essa ideia muito bem. Por que Ruth foi abraçada por Boaz? Porque ela vira para Noemi e fala assim: o seu Deus vai ser o meu Deus. Quem é o Deus de Israel, querido? Fala o nome dele aí, do jeito que você acha que é. Você pode achar que é Yahvé, você pode achar que é Jeová, você pode achar que é Já, você pode achar que é o grande eu sou, do jeito que você quiser. Fala o nome dele aí, do jeito, fala bem alto,
Fala bem alto, quem é o seu Deus, querido? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus, igreja? Aplauda aquele que é o seu Deus. Adore aquele que é o seu Deus. O meu Deus, o seu Deus será o meu Deus. Noemi, o teu povo é o meu povo. Então eu não era servo de Deus. E Jesus passou por uma etapa assim, ele veio para os que eram seus, os judeus, mas eles não receberam. Na verdade, eles o maltrataram, levaram ele à cruz, mataram Jesus, furaram ele, eles o torturaram, fizeram toda a sorte de mal possível a um ser humano. Então eles não receberam. Alguém vai dizer assim, pastor, mas foi os romanos. Os romanos só executaram. A ordem veio dos judeus. Crucificam. Sabe por que eles falaram crucificam? Porque eles não tinham nenhum pecado na lei judaica para poder matar Jesus. Então crucificam. Crucificam. Ele dias antes, momentos antes, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai e comei dele todos. Logo depois de ter ceado, ele pegou o cálice com vinho dentro. E ele falou: este cálice não é só o vinho, tá, querido? É o cálice, é o conteúdo, é tudo. Ele é um novo. Fala assim, novo. Novidade. A gente tem problema com novo. A gente tem problema com novidade. Você compra um sapato novo para ir para um casamento. O que acaba acontecendo? Machuca o pé. Você, às vezes, é colocado numa função nova. Ou então a empresa, eu lembro da transição do sistema de gerenciamento de estoque através do Cardex. Eu acho que você não pegou isso não, né? Cardex eram os cartõezinhos. Os bancos usavam também o sistema de Cardex. Era as fichinhas ali, tinha toda a história lá, era história de peças, né? Eu trabalhei no almoxarifado, ia lá o Cardex. Aí veio a transição. O primeiro computador, o 386, a geração lá da Microsoft, né? Aquele computador que você ligava ele às 8 da manhã, às 10 ele começava a rodar o programa. E era uma beleza aquilo, tremendo. Internet não existia, querido, esquece nessa época. Não tinha internet, tá? E foi difícil a transição. O papo que a gente falava assim, não, é muito mais fácil aqui, ó, você puxa a ficha, anota, pronto, acabou. Muito mais fácil. É tão difícil esse programa, entender a linguagem, essa coisa toda. Nós temos problema com o novo. Mas Jesus não tem problema com o novo. Ele fala, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esse cálice, ele é um novo. Esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Nova vida, nova alegria, novo tempo, nova forma de servir a Deus, nova forma de o adorar. Aí as pessoas falam assim, pastor, o senhor está falando tanto de novo, mas o meu Deus não muda. Lógico que ele não muda, querido, porque ele é perfeito, ele é total, ele é a totalidade, ele é a extrema, máxima essência. Na verdade, ele nem é a máxima essência, ele vai muito além da máxima. Aí você vai, a máxima, mas pastor, ninguém pode ir além da máxima. Deus pode ir além do máximo, além daquilo que a minha mente não consegue entender, não consegue contabilizar, porque máximo já é um limite, e ele vai muito além do máximo. Ele é tremendo, ele é soberano, ele é todo poderoso, ele é muito além do máximo. E nós vamos viver eternamente com ele. E eu quero nessa noite convidar primeiramente a igreja, toda a igreja que está aqui comigo, feche seus olhos. Vamos entrar num momento de
intercessão. Intercessão. Porque pode ser, olha, nós temos batismo agora. A Bíblia ensina o seguinte, que quem crer, preste bem atenção, quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, já está condenado. Primeira coisa que eu entendo disso é que quem não crê, não adianta nem batizar. Mas eu entendo que só batiza quem crê. Todo mundo que crê, quer o batismo, deseja o batismo. Porque sabe que ele é a confirmação da aliança. Quando você aceita Jesus, é quando você vai a um cartório e você faz lá, né, o registro de uma criança que nem era seu filho. Você está fazendo uma adoção. Porque eu não sei se você sabe que você é um filho adotivo de Deus. Jesus é o filho legítimo. Você é irmão de Jesus, mas você é um filho adotivo. Aí você fala assim, puxa vida, pastor, poxa, eu sou adotivo, é? E qual é o problema? Nós temos advogados aqui, qual é o problema de ser filho adotivo? Se quando o pai deixar a herança para os filhos, não haverá tratativa diferente para o filho adotivo, não é isso, doutor? Ele vai ter o mesmo direito daquele filho que saiu das entranhas dele. Você está entendendo? A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros em Cristo, ou seja, somos herdeiros junto com Ele. É isso aí, eu gosto desse aleluia, porque eu sei que você entendeu o papel de alguém que é co-herdeiro em Cristo. Mas como eu faço, pastor? Eu me afastei. E eu posso dizer que você não afastou da presença de Deus, você afastou da igreja. Porque Deus, querido, Deus é onipresente. Esse papo, a fulana está afastado de Deus. Está afastado de fazer culto a Deus, de prestar culto a Deus, de adorar a Deus. Mas Deus não está afastado de você, não. Você está aqui nessa noite, já é exemplo, prova cabal de que você não está afastado de Deus. Por isso você está aqui nessa noite. Agora você que ainda não teve a experiência também de se entregar a Cristo, você precisa entender o seguinte, que existe uma mentira no mundo, um sofisma. O que é isso? É quando as pessoas falam tanto uma mentira que parece que é verdade. Todos nós somos filhos de Deus. Essa é a maior mentira já contada na humanidade. Todos nós somos criaturas, feituras de Deus, fomos feitos pelas mãos de Deus. Agora, filho de Deus, como eu comecei a falar o texto e agora eu vou terminar, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Porém, a todos quanto receberam, vai ser adotado, vai ser dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos enxertados na oliveira. Quem é essa oliveira? É Israel. É a oliveira. Quando nós pegamos lá uma plantinha, damos aqui um talozinho nessa plantinha, pegamos uma outra planta, o galinho, colocamos aqui, fazemos aquela atadura, essa planta que está aqui começa a crescer. Não é isso, Luizinho? Luizinho manja disso, não manja? Enxerto chama isso. Começa a crescer uma planta aqui. Preste bem atenção, querido. Mas todo nutriente dessa planta vem da raiz dessa planta. Ela está crescendo aqui a plantinha. Mas de onde que ela está tirando os nutrientes? Da raiz dessa planta. Isso aqui não é planta não. É só simbologia. Sabe o que quer dizer isso? Israel é a oliveira. Israel é Noemi. Noemi abençoou Ruth. E Ruth abençoou Noemi. Porque o amor de Boaz por Ruth fez quitar a dívida de Noemi. Mas Ruth foi trazida para Israel e casou
com aquele que simboliza Cristo. Meu Deus, isso é um romance lindo, querido. É para ler um romance desse e chorar de tanta emoção, de coisa linda, quanta paixão que Jesus tem por você, por mim também, tá? Ele me ama. Me ama. Fala assim: Jesus me ama. Ele me ama. Ele me amou. Ele me ama. Então eu preciso fazer uma pergunta para você. Ore comigo, igreja. Se você sentiu hoje que você é a Ruth que Jesus está procurando, se essa história de Ruth e Boaz tocou o seu coração e você está entendendo que Boaz realmente é Jesus, é o representante de Cristo, e que Ruth é você, eu só quero esperar você, igreja, interceder, sabe? Fechar seus olhos. Esse é momento de, o inferno não está brincando de inferno. Seus secretários estão agindo. Tem jovens se matando, jovens se cortando, jovem tomando chumbim, jovem se enforcando. Tem adultos também. Tem homens ricos tentando tirar a sua vida e até tirando a sua vida. Meu querido, tem senhores, tem senhoras, tem mulheres sendo destruídas pelos planos de Satanás. E nós temos nas nossas mãos o plano divino de salvação. E às vezes a gente perde o tempo. Num culto desse você não pode perder o tempo. Entra em batalha espiritual. Tem gente aqui precisando de um reencontro com Cristo, mas o diabo fica lá tentando impedir, tentando colocar barreira no entendimento. Por isso você tem que orar junto comigo. E eu quero te perguntar nessa noite: você quer reatar a sua aliança com Cristo? Se assim você deseja, levanta sua mão direita e eu quero orar por você. Você quer refazer a sua aliança com Cristo? Quer reatar o seu namoro com Boaz? Cristo, nosso noivo, querido, com quem nós vamos encontrar nas nuvens. Fala assim: eu quero. Só faz um sinal, não tem ninguém vigiando você. Ser livre para fazer o movimento que assim você desejar, meu amado, minha amada. Eu quero orar por você nessa noite. Fala assim com ele: Jesus, eu desejo me reencontrar contigo, refazer a minha aliança contigo, começar a caminhar de novo contigo, começar a crescer novamente, começar a nadar no seu rio, a viver uma nova história. Eu desejo, ó Deus. Pai, eu quero te agradecer por este momento. Deus, o Senhor sabe, o teu Espírito sabe, eu não sei. O Senhor sabe de todas as coisas e eu já não sei de nada, Jesus. Pai amado, o Senhor sabe, o Senhor envia a palavra e é o Senhor que dá o fruto. A tua palavra diz que Paulo pregou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Jesus Cristo. Deus, você pode aplaudir o Senhor, meu querido? Bendito seja o nosso Pai, o eterno, o maravilhoso,